Bem-vindos! Hoje a gente vai se debruçar sobre um material que, mesmo tendo mais de 60 anos, soa bem provocador. Temos em mãos uma série de textos do psicólogo B.F. Skinner, compilados no livro Tecnologia do Ensino. A edição que a gente está usando é de 1972, baseada em artigos que ele escreveu principalmente entre os anos 50 e 60. E é um material denso. Skinner não estava fazendo uma crítica assim superficial. Ele propunha uma demolição controlada das fundações pedagógicas da época dele. Sabe, para reconstruir tudo com base na ciência do comportamento. Nossa! Ele olhava para a precisão que ele conseguia, ensinando um pombo a jogar boliche, e depois olhava para a bagunça de uma sala de aula e via um abismo de ineficiência. Um abismo de ineficiência. É uma forma bem forte de colocar a questão. Nossa missão aqui, então, é tentar entender essa visão, né? Por que ele acreditava que o ensino estava fundamentalmente quebrado e qual era a solução dele, que envolvia as famosas e controversas máquinas de ensinar. Exatamente. Para começar, ele ataca uma coisa muito básica, as metáforas que a gente usa para pensar sobre o que é aprender. As metáforas. Isso. Ele diz que essas metáforas que usamos sem nem perceber acabam levando a práticas de ensino completamente equivocadas. Elas parecem bonitas, intuitivas, mas para ele, cientificamente insustentáveis. Ok, vamos entrar nisso. A primeira que ele ataca é a metáfora do crescimento. A ideia de que o conhecimento de uma criança, desabrocha, como uma planta. Isso. E o professor seria o jardineiro, que só ajuda o aluno a aprender. Parece uma abordagem bem humana, né? Respeitosa. Sim, parece. Mas o Skinner aponta uma falha que para ele é fatal. Essa metáfora ignora quase que totalmente o papel do ambiente. Como assim? Ele dá um exemplo simples e demolidor. Uma criança pode nascer com todo o aparato para falar, mas ela não nasce falando português. Claro. O fato dela aprender português, ou inglês, ou qualquer outra língua, isso não é um desabrochar interno, é um comportamento moldado pelo ambiente em que ela vive. O comportamento em si não cresce de dentro para fora. Faz todo sentido. A metáfora do jardineiro é bonita, mas ele não ensina a rosa a ser uma rosa. Já a comunidade ensina ativamente a criança a falar. E a segunda metáfora? É a da aquisição. Essa é talvez a mais comum no ensino tradicional. O aluno adquire, absorve conhecimento. Ah, sim. O professor transmite, a aula é uma transfusão de informação. E a mente do aluno é um recipiente. Exato. Ele até cita expressões que a gente usa. Sorver conhecimento, digerir fatos. Essa eu reconheço bem. É a base da aula expositiva, da decoreba. Mas qual é o problema aí, segundo ele? O problema, para o Skinner, é que isso nos obriga a inventar mecanismos mentais meio misteriosos para explicar quando as coisas dão errado. Como assim? Pensa bem, se o que o aluno mostra que sabe não é uma cópia exata do que o professor disse, o que aconteceu? A gente é forçado a dizer que algo aconteceu lá dentro da mente. Ele associou ideias, formou um conceito. Entendi. Para o Skinner, um behaviorista radical, essas explicações são circulares. Elas não explicam nada, só dão um nome para a nossa ignorância do processo real. É uma fuga da análise científica do que pode ser observado. Ok, então se o conhecimento não cresce e também não é absorvido, o que sobra? Qual é a alternativa? A alternativa para ele está na própria palavra instrução, que tem a mesma raiz de construção. Essa é a terceira visão, a da construção. O professor como um construtor. Isso. Ele não é um jardineiro, nem um entregador de informação. Ele molda, ele arranja as condições para que o comportamento desejado seja construído no repertório do aluno. E para entender como isso acontece, ele abandona as metáforas e foca em algo que ele podia medir, as contingências de reforço. Aí a coisa fica bem interessante. Contingências de reforço é um termo técnico, mas o que significa na prática? Significa que, para entender qualquer aprendizado, precisamos olhar para uma relação de 3 termos. Primeiro, a ocasião em que o comportamento ocorre. Por exemplo, ver a questão 2 mais 2 igual a, certo? O comportamento em si. O aluno escreve 4.
E terceiro, o mais importante, a consequência. A professora diz, muito bem. É essa consequência, o reforço, que faz com que seja mais provável que ele escreva 4 da próxima vez. A aprendizagem é o fortalecimento dessa relação. Exatamente. Nossa, isso desconstrói umas ideias que a gente ouve sempre. Tipo, aprende-se fazendo. Skinner diria que isso é uma meia-verdade, então. É precisamente esse o ponto. Só fazer algo não ensina nada. Você pode chutar uma bola na parede 1000 vezes. Se não tiver uma consequência específica, um feedback, você não está aprendendo a chutar melhor. Está só chutando. Ciência, imagino. Isso. Estar em contato com o mundo não garante aprendizado. É o que acontece como consequência do nosso comportamento que nos ensina. Ele diz que essas teorias são incompletas, porque ignoram a peça-chave, a consequência imediata. A consequência imediata, essa palavra imediata parece ser crucial. E é com essa lente que ele faz uma análise assim demolidora da sala de aula tradicional. Sim, e a análise é brutal. Ele argumenta que a sala de aula não funciona com base no reforço positivo, na alegria de acertar. Ela funciona com base no que ele chama de controle aversivo. Controle aversivo. A criança estuda para evitar algo ruim. Exatamente. Pensa na situação. Por que a criança faz a lição? Para evitar a cara feia da professora, a gozação dos colegas, uma nota baixa, um bilhete para os pais. Nossa, é verdade. A motivação principal não é o prazer do acerto. É o medo do erro. E nesse oceano de ansiedade, Skinner diz que o reforço de finalmente acertar uma conta se torna um evento trivial, quase insignificante. Isso é pesado. Basicamente, a escola ensina a ter medo de matemática. E a crítica não para aí, né? Ele fala do tempo do feedback. Exato. E aqui a crítica é matemática. Um reforço, para ser eficaz, tem que ser imediato. Uma demora de segundos já reduz drasticamente o poder dele. E na sala de aula, a professora leva minutos para chegar na mesa do aluno. Ou corrige a lição em casa. Isso. Um feedback 24 horas depois, para Skinner, é o mesmo que nenhum feedback. E além da demora, tem a quantidade. Ele chega a fazer uma estimativa, não é? Sim, e os números são chocantes. Ele estimou que para construir um repertório matemático sólido, um aluno precisaria passar por algo entre 25 mil e 50 mil contingências de reforço bem-sucedidas. Espera, 25 mil? No mínimo. No mínimo. E na realidade da sala de aula, com sorte, o aluno recebe alguns milhares durante todo o ensino fundamental. A defasagem é gigantesca. O que gera, segundo ele, não só incompetência, mas medo, ansiedade. Isso, a visão de uma coluna de números não gera mais um comportamento de resolver. Gera uma resposta de fuga, de pavor. Nesse cenário, a professora, por mais bem intencionada que seja, é um mecanismo de reforço defeituoso, lento e ineficiente. É uma conclusão dura, mas que abre a porta para a solução que ele propõe. Se o ser humano é um mau mecanismo, vamos usar uma máquina de verdade. E aí entram as famosas máquinas de ensinar. Eu vi umas fotos, parece um toca-fitas antigo. Como é que funcionavam? A ideia era criar um dispositivo que executasse os princípios da aprendizagem de forma perfeita. Então, na janela da máquina, aparece um problema. Certo. Um ponto crucial, não é múltipla escolha. O aluno precisa compor a resposta. Ele move uns cursores, com letras ou números. Ok, eu componho a resposta. E agora? Agora você gira uma manivela. E aqui acontece a mágica do reforço. Se a resposta estiver certa, a manivela gira suavemente, faz um clique satisfatório e a próxima pergunta aparece. Esse é o reforço imediato. E se estiver errada? A manivela trava. Simplesmente não se move. Ah, então ela não me pune, só me impede de avançar com o erro. Exatamente. Você precisa corrigir, tentar de novo e só então a manivela destrava. Então a máquina garante 3 coisas. O aluno é ativo, o reforço é imediato e cada um progride no seu próprio ritmo. Isso, o aluno rápido avança e o que tem dificuldade recebe a atenção do programa sem ficar para trás ou sentir vergonha. E o material didático em si, o software, também era especial, né? Esse é um ponto crucial. O material era decomposto em passos minúsculos, o que hoje a gente chamaria de microlearning. A ideia era que a progressão fosse tão gradual que o aluno quase nunca errasse. Para maximizar o reforço positivo. Exato.
porque cada acerto é uma oportunidade de reforço que fortalece o comportamento. O objetivo não era testar, era construir competência. Entendo a lógica. É uma aplicação rigorosa da teoria. Mas a reação imediata é de um certo arrepio. Não é mecânico demais? Frio. Você tocou no nervo da crítica a Skinner, e ele antecipa isso. Ele questiona: o que queremos dizer com desenvolver a mente? Para ele, essa é uma meta vaga, mística até. Pois é, ele argumenta que o que a gente valoriza são comportamentos. Dizemos que alguém entende de física quando a pessoa resolve problemas de física, explica conceitos. A máquina, segundo ele, foca em construir de forma eficiente os comportamentos que são a prova de uma mente desenvolvida. É uma resposta pragmática. Ele diz, vamos focar em construir competência real, observável. Mas e a figura da professora? Ela não fica sem emprego? Pelo contrário. A visão dele era o oposto. Ele dizia que a máquina não substituía a professora. Ela libertava. Libertava? Sim, libertava da tarefa repetitiva que ele chamava de abaixo da dignidade de um ser humano, que é ficar corrigindo contas. Isso é trabalho de máquina. Então, o que sobra para ela fazer? Sobra tudo que é genuinamente humano. Conversas mais profundas, debates, inspirar curiosidade, oferecer apoio emocional. O papel dela se tornaria mais elevado, mais intelectual, não menos. Então, resumindo a proposta, Skinner via a educação como uma prática pré-científica baseada em metáforas falhas e sustentada pelo controle aversivo. Isso. E a solução dele era uma revolução tecnológica. Aplicar a ciência do comportamento através de uma ferramenta que pudesse arranjar as contingências de reforço de maneira precisa, imediata e individualizada. É ficar claro quão radical era a proposta. Não era sobre um novo método, era sobre um novo paradigma. Tratar o ensino como uma ciência aplicada. Exatamente. A ideia central é que, com a tecnologia correta, podemos projetar a aprendizagem, construir repertórios complexos de forma mais rápida e, paradoxalmente, mais humana, substituindo a ansiedade pelo reforço positivo da competência. A alegria de acertar, de saber. Isso. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Esses textos têm mais de meio século. As máquinas de Skinner, de metal, são peças de museu. Mas quando a gente olha para os aplicativos educacionais de hoje, Duolingo, Khan Academy... A gente vê os mesmos princípios. Pois é. Exercícios em pequenos passos, feedback instantâneo, pontos, medalhas, trilhas de aprendizagem que se ajustam a cada um. É tudo reforço imediato e programado. A pergunta que fica é, será que, sem perceber, a gente só construiu a máquina de ensinar de Skinner com uma tecnologia infinitamente mais poderosa? Ou será que nossa compreensão sobre como os seres humanos aprendem mudou tanto que as ideias dele, apesar das semelhanças, se tornaram obsoletas? Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros.